Olá, você sabe que a sua vida faz parte do processo histórico? Bom, mas talvez a sua vida, como a minha, não vão estar retratados nos livros de história, mas nós fazemos parte dela. Assim como os povos ágrafos da pré-história, nós também fazemos parte da história. Embora tenhamos escrita, você, eu, todos nós somos sujeitos da história. A história, ela é o quê? A disciplina que estuda os atos humanos ao longo dos tempos. E muitas vezes a história que nós estudamos na escola, principalmente, é aquela que estuda os grandes feitos, aquela história vista de cima, a história dos grandes reinos, dos impérios, das grandes personalidades. Mas mais do que nunca, é preciso entender que, por exemplo, um moleiro lá da Idade Média significou e serviu para Carlos Ginzburg, por exemplo, para fazer a sua obra O Queijo e os Vermes, e para mostrar que aquela vida de um homem simplório pode ser o retrato muito mais fidedigno da realidade de uma época do que a história do Palácio de Versalhes, por exemplo. Não que não seja, mas contar a história, estudar a história, é estudar não só o aspecto dos grandes feitos políticos, econômicos, mas também analisar os grandes e até mesmo os pequenos atos da humanidade. Aquilo que o cosmos adentra nos pequenos redutos, porque a cultura ela está presente em todos os âmbitos. A realidade ela se faz, seja no macro ou no micro, não importa. Mas a ideia deste canal é falar de história. E falar de história não é simplesmente decorar nomes e fatos, datas, porque isso é uma cronologia, mas fazer desta disciplina uma disciplina que faça com que a gente abra a nossa capacidade de entender as nossas ações ao longo dos tempos e as nossas ações na nossa vida, no nosso cotidiano. Entender o que acontece no nosso cotidiano também faz parte do processo histórico, porque é tão importante quanto sabermos as quatro operações matemáticas e entender que é impossível fazer matemática, por exemplo, sem fazer a tão famigerada tabuada. Então é impossível fazer história e falar de história sem falar de pessoas, de atos de pessoas, seja as pessoas que estão presentes em nossas vidas, perto de nós ou distante de nós. Nós vivemos uma grande história. As nossas histórias de vida se confundem com a história de vida do nosso município, do nosso estado, do nosso país e do nosso planeta. Bem-vindo ao Falando de História. Eu sou Noé Gomes, professor e historiador, e te convido para esta jornada aqui no nosso canal. É isto.